União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que Olá, os pessoal, casos dessas seja doenças bem-vindo ao se repitam, canal precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente 8 de de janeiro de saúde e os de 2024, endemias. estamos Em caso aqui de no febre, Jardim, dores de cabeça no corpo, Complexo cansaço Ribeirão extremo, Verde. beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome Iniciar remédios por conta própria. Saiba mais mais em uma gov.br/mosquito. Combate ao combate ao mosquito. mosquito Para fazer da diferente, dengue precisamos agir antes. Esta é uma chikungunya, mensagem pessoal. do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estou aqui na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar Trabalho com atentos aos veiculação de criadouros carros do de som mosquito em Ribeirão Aedes Preto aegypti, transmissor e da região, dengue, chikungunya no e raio de zika. E aqui no 120 Sudeste, para km, impedir pessoal. que os casos dessas doenças se repitam, precisamos Está um agir dia antes chuvoso, e eliminar tudo que possa chover acumular água. e ventar Evite água muito. parada em vasos e Agora recipientes deu sem uma uso. melhorada no Descarte o lixo vento, de tá só forma chovendo. adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo, Ontem, e dia cansaço 7 extremo, também, beba eu muita estava água fazendo e mais uma procure uma veiculação, unidade de saúde. Não tome remédios por aqui na conta região própria. do Saiba mais em Jardim gov.br/mosquito. Combate o mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Foi Federal. bem assustador, pessoal, o dia de ontem. Mas graças a Deus deu tudo certo. E hoje, Atenção, pelo que com está a dando chegada para das perceber, chuvas, começou precisamos ficar a chover muito atentos aos forte, criadouros do mosquito ventando, Aedes né? aegypti, transmissor Agora deu uma da dengue, controlada no vento, tá só chikungunya e chovendo. zika. E aqui no Nesse bairro que eu tô Sudeste, indo para agora, impedir que os casos dessas tá um doenças bairro se mais repitam, calmo a precisamos chuva. agir Você vê antes que a e chuva não eliminar tá, tudo que possa acumular água. tão Evite forte, água parada em vasos e intensa, recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma mas adequada ontem, e dia mantenha as 7, caixas d'água sempre tampadas. coisa foi feia, meu Receba bem amigo. o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de Agora vamos cabeça no avaliar corpo o dia de e hoje. cansaço extremo, beba Sai daí muita não, água fica com e a gente procure até o uma final. unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em Aqui é o gov.br/mosquito. Complexo Ribeirão Combate o Verde. mosquito. Para fazer diferente, Que vão fazer o precisamos agir antes. Complexo Ribeirão Esta Verde. é uma mensagem do Ministério da Antônio Saúde. Palocci, Brasil, União e Reconstrução. Pedra Branca e Diva Governo Tarlá. Federal. Esses 4 bairros que é tudo um perto do outro. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e Começamos a recipientes sem veiculação uso. agora às Descarte 15 o lixo horas. de forma adequada e mantenha as E caixas vamos d'água até sempre às tampadas. 19 Receba bem o horas, agente de pessoal. saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça Olha no aqui, corpo olha. e cansaço extremo, clima beba aqui tá muita muito bom. água e O procure clima uma parou de unidade chover. de saúde. Não tome remédios por conta própria. Aquele lado que eu Saiba tava lá, mais em que é a região que eu moro, gov.br/mosquito. naquela Combate o região do mosquito. Salgado Para fazer Filho diferente, 1, precisamos 2, agir antes. Esta Jardim é do uma Porto, mensagem agora do naquela região, Ministério da Saúde. eu saí de lá, Brasil, tava União e chovendo Reconstrução. muito forte, Governo e ventando. Federal. Aqui o clima já melhorou bastante, fica muito bom para trabalhar assim, quando o tempo tá assim. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias.
Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, e aqui no Sudeste. Para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Pessoal, quem está chegando agora, não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que estão sendo lançados, pessoal. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de Agora eu fiz o circo só na metade do bairro, que a outra metade é só mais, dá mais 8 ruas sem saída. Então eu pego primeiro aqui, onde é um lugar que você consegue andar mais, aproveita mais o tempo, né? Eu faço um círculo nela, toda essa região aqui desse bairro. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. E aí eu faço todo o percurso, depois vou só subindo rua e descendo rua, depois eu viro também, hora de finalizar todas as ruas de um sentido, aí eu faço em outro sentido, cortando todas as ruas de novo. Então eu fechando aqui, aí eu passo para outro bairro. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo, esse bairro é bom que ele tem muitas ruas muita água e procure uma unidade não é de rua saúde. sem saída, Não tome todas as remédios ruas por conta própria. nela, Saiba mais em você consegue concluir até o final. Combate ao mosquito. Para fazer só aquele diferente, bairro, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Pedra Saúde. Branca. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Aquele é rua sem saída.
né? Mas como esse barril está na nossa rota, Atenção. Com a então fica chegada das estranho chuvas, você fazer precisamos 3 ficar barros e atentos deixar aos ele criadouros do mosquito para Aedes trás aegypti, sem fazer, transmissor da dengue, chikungunya porque e ele é zika. ruim de E aqui fazer, no entendeu? Sudeste, Então para isso impedir que é, os casos dessas não é doenças interessante. se Acho que a repitam, gente já tem que precisamos fazer, agir antes e eliminar já tudo que faz possa todos os acumular bairros água. Evite água aqui parada em próximo vasos e recipientes dessa sem região. uso. Descarte o lixo de forma adequada Que e esse mantenha bairro aqui, as pessoal, caixas a única d'água entrada que sempre tem é ali tampadas. debaixo da ponte Receba da bem o agente Anhanguera. de saúde e os de A endemias. rodovia de Em Anhanguera caso é a de febre, única dor de entrada, cabeça é a no única entrada corpo que e tem cansaço essa aí. extremo, beba muita água e procure uma Então esses unidade bairros de ficam saúde. tudo Não tome recuado remédios dentro da por conta cidade. própria. Bem Saiba pra mais fora, em centro, debaixo do gov.br/mosquito. pontilhão, que é da Combate o rodovia mosquito. Para Anhanguera. fazer diferente, precisamos E pega agir a antes. rua, Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. que, se não me Brasil, engano, é a Avenida União e Reconstrução. Governo Mugneck Federal. Marisek. Mugneck Marisek, acho que o nome é esse. Atenção, A ser com a bem sentido chegada das Ribeirão chuvas, Verde. precisamos ficar atentos aos Você consegue criadouros fazer do todos esses mosquito 4 Aedes bairros. aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para É impedir uns que os bairros bem casos reservados. dessas doenças se Só ficou repitam, muito bom esse precisamos bairro. No agir antes comecinho e era eliminar ruim. tudo que possa acumular água. Mas Evite água agora parada em vasos e recipientes sem uso. Tá Descarte muito o lixo de legal esse forma bairro. adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Agora eu entro aqui, Em caso de pessoal. febre, dores de cabeça e no corpo Faço e todos esses cansaço pedacinhos de extremo, ruas. beba muita água Primeiro, e segundo. procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao A mosquito. chuva Para parou. fazer diferente, precisamos agir antes. Essa é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Tem uma veiculação que é Atenção! Com a É meio que chegada um das arrastão chuvas, que a gente vê precisamos ficar nas atentos ruas, aos criadouros do mosquito que Aedes como a aegypti, cliente aqui, transmissor da dengue, trabalho chikungunya aqui, e ele é- zika. E aqui no Sudeste, ele é da- do para Ministério impedir que os da casos Saúde, dessas né? doenças se repitam, Então, precisamos eles agir querem antes e eliminar tudo que possa acumular fazer o água. máximo de Evite bairro água que parada em puder. vasos e Deve recipientes sem fazer uso. durante Descarte o lixo todos de os forma dias, né? adequada Vai e todos os mantenha dias. as caixas d'água sempre Então a gente tampadas. consegue, tem Receba bairro- bem o agente de tem saúde dias e que a os gente de consegue endemias. atingir Em caso 4 de bairros. febre, dores de cabeça e no corpo quando o e bairro é cansaço pequeno. extremo, beba Quando o muita bairro é água bairro e procure maior, uma é 2 unidade de bairros, saúde. 3. Não tome remédios por conta própria. Saiba Então a mais gente em anda mais ou menos em 20, 25 por hora. Combate ao mosquito. Para fazer como andar 10, diferente, 15 por hora. precisamos agir antes. Senão você não Essa faz é uma nada. mensagem do Ministério da Saúde. Segue isso não Brasil, União e Reconstrução. E é um trabalho, Governo esse trabalho é Federal. um trabalho que eles querem ver quantidade, né? Eles não querem ver qualidade, eles querem ver quantidade. Então, Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Deu uma E aqui veiculação no de outro Sudeste, segmento, para você impedir pega que um os bairro casos desse aqui, dessas doenças se repitam, você vai bater precisamos 3 horinhas agir no bairro antes desse e aqui. eliminar tudo Esse que possa complexo acumular Ribeirão água. Verde, Evite ele é água grande. parada em vasos e recipientes Só sem pra uso. você fazer só Descarte esse o lixo bairro, de forma 3 adequada horinhas você e consegue mantenha fazer as ele, caixas d'água sempre passar tampadas. uma vez, Receba bem 2 o agente vezes, de até saúde e os finalizar o horário. endemias. Que é esse Em que é caso feito, de o febre, serviço tem que dores ser de feito cabeça assim. no corpo e cansaço extremo, Agora, quando esse tipo beba de muita trabalho água assim, e procure uma unidade de campanha, saúde. Não tome remédios por conta própria. gente tem Saiba que- mais em gov.br/mosquito. Que rodar Combate o todas as mosquito. ruas, Para mas não pode fazer ser devagar. diferente, precisamos agir Finalizou, antes. você passa por Essa é bairro. uma mensagem do Ministério da Saúde. Lembrando que você Brasil, tem que pegar os bairros tudo União e próximo. Reconstrução. Governo Federal. bairro perto do outro para render serviço, porque senão você não vai conseguir render serviço. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos acaba aos deixando o criadouros do cliente mosquito insatisfeito. Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde
e os de endemias. Em Agora caso de febre, aqui, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, vira à direita, à esquerda, pega um pedacinho de rua que ficou para trás. Não tome remédios por conta própria. Faça aquele Saiba pedacinho mais de rua, em gov.br/mosquito. até que na avenida, volto para trás e fico nessa mesma rua até descer lá no pé da matinha de novo. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Chegar lá embaixo eu vou, pego ela subindo, que já é uma rua federal. diretão até subir na avenida de novo. Então você pode subir e descer, não vai ter mais parada. Atenção! Com a chegada das chuvas, no momento tem que fazer isso aqui, ó. Sai dessa rua, entra nesse pedacinho de rua na frente. Transmissor da Aquela outra primeira que ficou lá para trás é a escola, né? Para impedir que Mas na frente é o dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre chega na avenida, tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Vira à direita e desce a outra rua até lá no pé da mata. Essa é a rua do lado de cima da avenida, já é outro bairro. Não tome Finalizando remédios esse, por na conta frente de própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias.
Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Esse bairro aqui, Combate o eu mosquito. tô acima Para fazer do diferente, Ribeirão Verde. precisamos agir antes. Ele é o Essa é uma Digo mensagem Tartar, do fala. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Esse bairro aqui ele é pequeno, ele tem só umas Atenção! 6, Com a 7 chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da finalizando aqui, dengue, a gente vai chikungunya pro e bairro zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos Complexo dessas Antônio doenças se Palocci. repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Lembrando que eu tô aqui na Evite cidade de água Ribeirão parada em Preto, vasos e pessoal. recipientes sem Tô uso. fazendo uma Descarte o veiculação lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. combate ao Receba bem o mosquito da agente dengue de saúde e e os de chikungunya. endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Se você tá Combate chegando o agora, mosquito. não é Para fazer diferente, inscrito no canal ainda, precisamos se agir inscreva no antes. canal, Esta é uma mensagem ative do o sininho Ministério da para Saúde, receber todas as Brasil, notificações União e Reconstrução, dos vídeos que estão Governo sendo Federal. lançados todos os dias, pessoal. É toda semana, 3 vezes ao dia. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos melhor, ficar atentos falei aos tudo criadores errado. do mosquito Aedes 3 aegypti, vezes na transmissor semana. da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas E doenças esse vídeo se a gente faz repitam, toda semana, precisamos pessoal. agir antes e Ele eliminar sai tudo que possa acumular água. Evite água parada em grava. vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada 3 e mantenha vezes. as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, 3 dores dias. de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure Da uma semana, unidade de durante saúde. toda semana Não tome tem vídeo remédios novo, tá, por conta pessoal? própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, procurando a precisamos palavra-chave, agir mas antes. acabou, Esta é uma mensagem sumiu do e não quis Ministério da voltar. Saúde, Brasil, Aí eu União precisei e recuperar com Reconstrução, alguma palavra. Governo Federal. É assim mesmo, eu estou pensando em outra coisa. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos Acabou dando criadores branco do aqui. mosquito Aedes aegypti, transmissor vida. da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso.
Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Agora parou até de chover, pessoal. Tava uma chuva. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Eu tive que pausar em alguns momentos. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção!
Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Daqui para Governo baixo Federal. já é o bairro Antônio Palocci. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Você que chegou agora no canal, pessoal, saiba mais em não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso Esta é uma canal, mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. e Governo compartilhe, tá, Federal. pessoal? Ativa aquele sininho para você receber todas as notificações. Atenção! Com a chegada das Tem chuvas, vídeo na precisamos ficar semana, 3 atentos aos vezes na criadouros do semana a mosquito gente Aedes grava aegypti, vídeo, tá, transmissor pessoal? da dengue, Tem vídeo chikungunya e diferenciado. zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir Tem antes vídeos e passeando eliminar no tudo bairro que de possa Ribeirão acumular Preto, água. nos bairros Evite água parada em vasos e recipientes sem uso.
Descarte o fazendo lixo de passeio na forma região, a gente adequada vai e muito pra mantenha região, as gravar na caixas região. d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de E os endemias. vídeos de carro de Em som, caso né? de febre, Seria dor de esses aqui cabeça que a no gente corpo tem. e cansaço extremo, O canal, na beba verdade, o muita canal é água Amado e Som, procure uma Propaganda unidade de Volante Ribeirão saúde. Preto. Não tome remédios por conta É o nome do própria. canal. Saiba mais Vai em lá, se inscreve se não é inscrito ainda. gov.br/mosquito. Se inscreva Combate o no mosquito. canal. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, E ativa o União e sininho, deixa aquele Reconstrução, joinha, pessoal. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da cidade de dengue, Ribeirão chikungunya e zika. E estado aqui de no São Sudeste, Paulo. para impedir que os casos dessas fazendo doenças aqui se uma repitam, veiculação. precisamos agir antes e eliminar Combate tudo ao que possa mosquito acumular da água. dengue. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Eu vou encerrar esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Fique todo com Deus, aqui um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem todos com Saiba mais Deus. em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Atenção!